Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estudo orante da Palavra de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 57, até o capítulo 2, versículo 20. A beleza do nosso estudo de hoje é acompanhar o nascimento de duas crianças, com dois significados proféticos e divinos muito especiais para toda a história da salvação e para toda a humanidade. A partir do versículo 57, nós acompanhamos a narrativa do nascimento de João Batista. É Isabel que dá à luz a seu filho. A narrativa nos fala da escolha do nome, foi o nome que foi designado por Deus, pelo anjo, ele se chamaria João. Mas o que é interessante é a pérola que está no versículo 64, porque nós recordamos que Zacarias estava com sua língua presa, porque ele duvidou. E nesse tempo em que sua língua ficou presa, ele repensou sua fé. Ele se encheu da graça de Deus, se tornou um homem totalmente submisso a Deus, e já o era, mas agora contemplando o mistério divino que se cumpriu na sua vida, na vida da sua esposa, para além da sua incredulidade. E por isso, ele abre a sua boca, solta a sua língua para bendizer a Deus, para louvar, para engrandecer, para exaltar o Senhor nosso Deus. Um homem, uma mulher que é tocado pela graça de Deus, que realmente vive da fé em Deus e contempla os desígnios de Deus, é um homem de louvor, é um homem de ação de graças. É uma mulher que louva, bendiz a Deus com todo o seu coração. E o fato é esse. O versículo 66 diz que ele guardava, conservava, como todo o povo, tudo no seu coração. E Zacarias, o versículo 67, o seu pai, ficou cheio do Espírito Santo. Eu queria dar um adendo a essa questão de Zacarias ser o pai, mas ser um homem cheio do Espírito Santo, porque nós acompanhamos ontem as duas mulheres cheias do Espírito Santo. Seja ela Maria, que comunicou a graça do Espírito a Isabel, e agora Zacarias, que contempla o seu filho bendito, ele também é um homem cheio do Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo, como uma mulher cheia do Espírito Santo, ela faz toda a diferença, ele faz toda a diferença no mundo, na sociedade, na família, na sua casa. Não é uma prerrogativa para alguns, mas deveria ser a prerrogativa para todos nós. Nós não podemos abrir mão dessa graça, a graça de nos enchermos do Espírito. Sermos vazios de nós, das nossas pretensões humanas e se encher dessa graça que é o Espírito Santo. E o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que profetiza. E eu me encanto a forma como Zacarias profetiza. Primeiro, bendito seja Deus. É um cântico de louvor, de ação de graças, de reconhecimento pela grandeza de Deus. Quando nós reconhecemos que Deus é grande, quando nós louvamos e bendizemos o seu nome, nós não paramos nas velhas, nas reclamações da vida, nas coisas que não deu certo. Não, nós bendizemos, agradecemos, porque Deus ele nos visita, porque Deus ele nos resgata, porque Deus nos retira da opressão do mal. E a forma de reconhecer isso, a graça do Espírito, é bendizer o nome do Senhor. Cheio do Espírito Santo, ele exaltou a ação de Deus. Reconheceu que Deus libertou o seu povo, agiu no meio do seu povo e por isso Deus seja exaltado.
a sua misericórdia seja proclamada, reconhecida no meio de nós. Exaltar a misericórdia de Deus é reconhecer as nossas misérias, pecados, fraquezas. Zacarias era um homem temente a Deus, mas a sua miséria o levou a duvidar da mão de Deus. Mas Deus mesmo assim foi complacente, foi misericordioso, foi bondoso para com ele. E é por isso que ele está exaltando a sua misericórdia. Todos os dias, na graça do Espírito, deveríamos louvar a misericórdia divina que se compadece das nossas misérias, nossas fraquezas, nossos pecados, nossas incredulidades, nossas incoerências de vida. Por tudo, bendito seja Deus que nos visita para nos tirar do poder da opressão. O versículo 75 exalta o propósito de vida. Um homem que é cheio do Espírito, uma mulher que é cheia do Espírito, ele tem o propósito de viver a vida no Espírito. Por isso, em santidade e justiça, viveremos na sua presença todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Nosso propósito precisa ser esse: sermos santos e sermos justos. Justos quer dizer corretos, autênticos, verdadeiros, mas ao mesmo tempo promover a justiça, socorrer os necessitados, não permitir que qualquer forma de injustiça prevaleça em nosso meio. Ser justo é uma obrigação nossa. Combater a injustiça é uma missão nossa. É a nossa forma de viver a santidade. E ele consagra seu filho a Deus, o versículo 76, e tu, menino, tu serás profeta do Altíssimo, porque você vai proceder o Senhor e vai lhe preparar o seu caminho. Profeta, o homem de Deus, é aquele que entrega seus filhos para fazer a vontade de Deus. O versículo 80, inclusive, nos diz o seguinte: e o menino foi crescendo e fortificava-se em espírito. Um pai e uma mãe que tem o Espírito, que vive a vida do Espírito, precisa alimentar seus filhos no Espírito, para que sejam fortes no Espírito. A verdade é que nossos filhos são muito fracos no Espírito. Isso vem, claro, muitas vezes porque também os pais, por mais que tenham uma vida em Deus, não se alimentam como deviam da vida no Espírito e não alimentam seu filho dessa vida no Espírito. Aqui não é criar filhos de uma forma alienada, não, alheio ao mundo, de forma nenhuma. Mas se os pais orassem com os filhos, já no ventre, suplicassem para que essas crianças fossem cheias do Espírito. É que eu chamo a atenção, inclusive, dos pais homens, como os nossos pais não oram com seus filhos, não oram pelos seus filhos. Como os pais, e aqui volto a dizer, aquele pai que é homem não coloca a mão no ombro, na cabeça, não suplica para que seus filhos sejam fortificados no Espírito, sejam cheios da graça do Espírito. É missão de um pai não só dar o arroz e o feijão, a formação acadêmica. Às vezes o pai se orgulha: meu filho é um doutor, meu filho se diplomou, eu dei tudo para ele. Maravilha que você pode dar isso, pai. Mas, por favor, dê o Espírito Santo ao seu filho. Fortifica ele na vida do Espírito. Seja mesmo um homem ousado, como foi Zacarias. João foi João porque seu pai foi um homem cheio da graça do Espírito. E foi nesse Espírito que seu pai e sua mãe o educaram, o fortificaram. Nós precisamos de filhos fortes na fé. Nós precisamos de filhos cheios do Espírito Santo. Por isso os pais precisam se imbuir dessa graça. Precisam ter tempo para orar com seus filhos, para meditar a palavra de Deus com seus filhos. Me
preocupa e preocupa a igreja, a todos nós, ver como nossos filhos estão se enchendo de parafernálias. Por mais que sejam necessários, nós vivemos num mundo tecnológico, mas eles estão se encantando tão facilmente com essas coisas que eles não têm mais gosto para rezar. Tantas horas em jogos, em videogames, em computadores e nessas coisas todas, eles não conseguem se fortificar no espírito, porque estão fortificados em outro espírito. E aí o mundão entrando dentro da nossa casa, da nossa família, dos nossos, porque nós não estamos levando essa graça do Espírito para fortificá-los no Espírito. Se queremos filhos fortes no Espírito, é preciso educá-los dessa forma. E a luz que nos vem é a partir do nascimento de Jesus, que vem a partir do capítulo 2, toda a narrativa de como aconteceu o nascimento de Jesus, até no sentido histórico. Mas a pérola do nosso coração está a partir do versículo 6, quando, estando ali, completaram-se os dias de Maria e ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os seus pais não tinham um lugar propício para seu filho nascer. Aqui é uma mística maravilhosa, eu quero usar a palavra mística como uma espiritualidade a ser vivida. A mística do despojamento. Um Deus que é despojado. Ele tem pais que são despojados. São simples, são pobres, no sentido também material, mas aqui é um sentido material que leva à profundidade da alma. Uma alma pobre é uma alma despojada, sem apego a coisas materiais, que sabe viver a simplicidade, sabe viver no ter e, sobretudo, não no ter, porque Deus é a grande riqueza. É dessa forma que nasce Jesus. É por isso que nos pobres, que para alguns causam talvez horror, pavor, neles se encontra a face de Deus, porque Deus já nasceu com a face dos pobres, porque nasceu todo pobre. Imaginar que Deus não tinha um lugar para nascer. É na nossa pobreza que Deus nasce. É quando nos despojamos de nós, quando nos desvencilhamos das coisas materiais que nos envolvem, que nos prende, é ali o lugar de Deus nascer. Cuidado quando nos enchemos demais, nos apegamos demais às coisas e as coisas nos roubam a simplicidade, a pureza, a pobreza espiritual, a mística da pobreza, que ali não se encontra lugar para Jesus nascer. Não encontrou lugar nas melhores hospedarias nem nas piores. Foi no meio de onde come os animais. Ali é que nasceu o menino Deus. A outra graça para nós é a partir do versículo 9, porque havia naqueles lugares pastores. Pastores eram homens pobres, pensam, eram aqueles que cuidavam dos rebanhos, mas eles eram tementes a Deus. E aqueles que são tementes a Deus, são fiéis a Deus, aqueles que têm o Espírito em Deus, os anjos de Deus o visitam para levar a alegria de Deus ao seu coração, ao coração de cada um. E esses pastores são visitados pelo anjo que diz: a glória do Senhor refugiou-se ao redor deles. Eles tiveram medo, claro, um certo espanto, mas o anjo disse: olha, vocês não temam, porque hoje eu anuncio para vocês uma boa nova que será alegria para todo o povo. A alegria de um coração pobre é ter Jesus. O que Jesus veio fazer no nosso meio é trazer alegria para os nossos corações. Mas aqui não é uma alegria fútil. Aqui não é uma alegria daquelas pessoas que se enchem de presentes, de coisas. Não, é uma alegria genuína. Hoje a gente quase não consegue experimentar a alegria do Natal. Porque o Natal de cada um de nós
se encheu de muitas coisas materiais. Natal é a festa, a bebida e a comida, e não digo que não precisa tirar essas coisas. Eu digo que o nosso coração não pode se revestir disso e não pode fazer do Natal aquilo que é o sentido comercial, material, até as crianças. A alegria das crianças no Natal é ganhar presente de Papai Noel. A alegria dos pais é dar presente para os seus filhos. A alegria é conhecer um coração que seja pobre, despojado, que se enche de Deus. A mística do nascimento é a mística do despojamento, da alegria do encontro daquele que vem. Por isso, só quem tem um coração verdadeiramente pobre, como é Maria e José, como são os pastores, que tem a alegria de receber a visita dos anjos de Deus. Não é de Papai Noel ou de qualquer outra figura ilusória que o mundo criou. Não, a nossa alegria ela vem do céu, porque nós contemplamos o Divino Salvador. O Natal, para nós, é a cada dia, quando o nosso coração se torna uma manjedoura, o lugar para Jesus nascer. O versículo 14 fala para nós do canto dos anjos. Os anjos cantavam glória a Deus no mais alto dos céus e anunciam a paz aos homens. O cântico do glória, a glória que sai da nossa boca para louvar, para bendizer, para agradecer, é o canto dos anjos, aqueles que exaltam a Deus sem cessar. E para encerrar, o versículo 19 diz que Maria guardava, conservava, meditava todas essas coisas, todas essas palavras, guardando-as, meditando-as no seu coração. Maria é a mulher do louvor. Aliás, Maria é a mulher da meditação, da contemplação, do silêncio, do recolhimento. Aquela que apura as coisas mais preciosas. Ela nunca fica na superficialidade, mas ela vai na profundidade. Um homem e uma mulher que se torna contemplativo, meditativo, é aquele que sabe aurir as riquezas das manifestações de Deus em cada momento da nossa vida. As coisas difíceis, que nascimento difícil foi o de Jesus. Na alegria da presença dos pastores, dos anjos, em cada coisa se medita, se recolhe a graça de Deus presente em cada situação. E os pastores voltaram, glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, Senhor nosso Deus, porque o Senhor realiza maravilhas no meio de nós. Teu nome seja louvado, bendito no meio de nós, pelo nascimento de João, por tudo que esse menino representa. Mas a nossa alegria é pelo nascimento do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Toda a alegria que Ele traz ao nosso coração, porque Ele despoja o nosso coração do orgulho, da soberba, das pretensas vaidades deste mundo e nos faz-se a verdadeira manjedoura para que Ele nasça em nós. Bendito seja Deus, agora e para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.